de rever amigos, né? E sempre que a gente vem, tem uma parte das pessoas, aí da outra vez tem outra parte, e a gente vai sempre se reencontrando, né? Isso é muito bacana, a doutrina espírita, né? Essa interseção das casas, de um poder fazer uma preleção na casa do outro, né? Ontem nosso amigo Beto esteve lá na Fraternidade, levando uma mensagem muito bacana para a gente. E, coincidentemente, hoje eu tinha que estar aqui também, né? E isso aqui é uma sala de estudo, né? O Centro Espírita, ele é uma escola de espiritismo. É muito bacana a gente poder estar aprendendo, né, sobre as diversidades do mundo, segundo a ciência, a filosofia e a religião. Então, hoje é um dia muito especial, né? Hoje fazem 130 anos da proclamação da República, né? Dentro de um contexto histórico, né? A Inconfidência Mineira já buscava a independência em 1789, logo depois veio a Revolução Pernambucana, 1817, tive que anotar aqui para não esquecer os anos, né? A independência, dia 7 de setembro de 1822, a Revolução Farroupilha, que foi nos Estados do Sul, em 1839. A monarquia estava desgastada já, né? Então, pela Guerra do Paraguai, que envolveu o Brasil, né? O Brasil, Uruguai e Argentina, a Tríplice Aliança, houve o maior conflito armado da América do Sul, né? Houve uma guerra bem complicada, ela durou aqui, conforme os escritos, durou 6 anos, e os negros que ajudaram na guerra não receberam alforria. Eles não receberam a liberdade, não ganharam nada, foram para a guerra, né? Então, naquele tempo, as coisas já eram complicadas, sempre foi, né? E também Dom Pedro II, que assumiu o reinado, só tinha filhas. E a princesa Isabel era casada com o francês Conde d'Eu e um estrangeiro não poderia assumir o poder. Então, a monarquia realmente estava numa situação complicada. Então, foi chegando o tempo dele sair do poder, e houve a proclamação da República, que se comemora hoje. Por que a gente está falando isso? Claro, porque é por causa da data, né? E estamos falando isso porque trata-se de mundo transitório. E o tema de palestra é Dimensões Espirituais, Mundo Normal Primitivo. Então, o que acontece? Nos mundos primitivos, as mudanças são muito marcantes. As mudanças são grandes. Mas não é por causa do mundo, é por causa das pessoas. Elas se assustam com as mudanças. Muitas vezes a gente, por causa de uma mudança, por causa de uma surpresa, uma coisa que a gente não imaginava que acontecesse, né? Então a gente está num processo de transição e a gente não consegue captar isso. A gente fica muito assustado quando acontecem essas coisas. Então, acredito que nos mundos mais adiantados há menos surpresas, né? Porque, devido ao estado adiantado dos espíritos, né, embora deve haver mais trabalhos do que no mundo, né, em provas e expiações, nos mundos primitivos, eles conseguem não ter tantas surpresas, porque eles já têm exercido a tolerância, já são espíritos que estão numa condição bem melhor do que a nossa. É isso? E a gente se assusta com novidades. Ainda não refletimos sobre certas questões. As doenças, as decepções, não é?
as possibilidades de perdas. Muitas vezes a gente tem uma situação no médico que a gente acaba, depois que a gente vê que não tem condições da gente resolver o problema, que a situação ela é insolúvel, a gente fala assim: agora eu entrego para Deus. Como se não estivesse na mão dele. Como se Deus não tivesse no comando disso tudo desde o início, desde a criação do universo. Não é isso? E saber também quanto somos falhos perante a vida, quanto a gente se engana, a gente se ilude, a gente se decepciona. Por que a gente se decepciona? Porque nós nos iludimos, nós esquecemos que as pessoas podem falhar e nós também falhamos. Nós cometemos falhas. E quando a gente reconhece que somos falhos, a gente tem paciência com a falha dos outros. E quando a gente fica prestando atenção nas falhas dos outros, a gente começa até a esquecer que somos falhos. A gente começa a cobrar do outro aquilo que a gente ainda não consegue fazer. Não é isso? Então ainda estamos caminhando entre os instintos, as sensações, os sentimentos. Os instintos são inerentes aos animais, né? Tem a situação instintiva, tem as sensações, que os instintos causam sensações. Essas sensações se desenrolam em sentimentos, que já está no nosso patamar. Nós conseguimos desenvolver os sentimentos. Mas precisamos desenvolver o amor. O objetivo da nossa estada aqui é desenvolver o amor. E as pessoas falam: mas o amor é o quê? E eu sempre falo em algumas colocações, eu acho bacana o conceito de amor que eu tenho, que diz que o amor é a expressão da disposição de se criar um espaço onde algo tem permissão de mudar. Então, toda vez que nós nos propomos internamente a fatores de mudança, nos encontramos em estado de amor. Quando a gente reflete, quando a gente se permite, quando a gente aceita a renúncia, a paciência, estamos em estado de amor, porque nos permitimos mudar, sem protocolo aparente. A gente fura os nossos bloqueios internos, estamos antenados com as surpresas que o mundo nos oferece, que as pessoas nos oferecem, que as situações podem nos oferecer, e a gente consegue se amoldar a isso. A gente consegue manter a tranquilidade diante das mais diversas falhas, das mais diversas condições, dos mais diversos comportamentos dos outros para conosco, e também não desapontamos com o nosso comportamento, porque também somos falhos. Então esse amor, ele não é só que a gente tenha que ter aos outros, nós temos que ter amor próprio. A gente tem que se admitir em situações de mudanças. Permitir que um dia você não está bem, permitir que no outro dia você está melhor. Porque a gente pensa que um dia, quando não está bom, o outro também não vai estar. Caramba, mas eu sou assim, eu ando tão para baixo. Eu não ando tão para baixo. Hoje, nesse momento, eu estou para baixo. Mas eu não vou ficar assim. Essa é a transitoriedade das coisas. Quando a gente fala em transição, a gente pensa logo em situações materiais, tecnologia, objetos, mas a transição nossa é uma luta interna, é uma luta ideológica, filosófica, que carregamos dentro de nós o tempo inteiro, né? Onde o cuidar
É o nosso objetivo. Mas deixar também de sufocar-nos com esses cuidados também é libertador. Não é isso? Então temos dificuldade também de lidar com as emoções. Simular situações que fogem ao controle diante da morte iminente a si e aos outros. O inusitado, a ausência e situações fora do protocolo mental. Simulação. Como é que é a simulação? O prédio vai pegar fogo. Ele pode pegar fogo. Se botamos seguro no prédio, se botamos seguro no carro, se botamos seguro saúde, então admitimos que pode acontecer. Né? Senão a gente não precisaria fazer. Então a gente vai fazer a simulação. Vamos fazer de conta que o prédio vai pegar fogo. Aí toca os sinais, todo mundo desce as escadas, devagarinho, sem atropelamento, sem nervosismo. Isso é uma simulação. E como é que a gente faz para nos simular perante a vida? Nos admitir que podemos estar fora do corpo, nos admitir que podemos ou que somos suscetíveis a doenças, somos suscetíveis a situações difíceis, às enfermidades dos outros, as perdas das pessoas amadas. Elas podem estar sem nenhum aviso prévio longe de nós. A gente precisa entender isso para diminuir o susto. Porque é muito complicado quando a pessoa fala para mim, poxa, mas eu nunca imaginei. Eu nunca imaginou? Você não está pensando. Você está com falta de imaginação. Porque você tem que imaginar. Nós precisamos imaginar. A doutrina espírita, ela nos conclama, ela nos chama e ela nos adverte que precisamos lidar com todas as situações do mundo espiritual, com a pluralidade das existências, justamente para a gente imaginar coisas que a gente não imaginava. Por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto lá no Word, o que aparece de sublinhado vermelho de palavras que ainda não são reconhecidas pelo dicionário do Office, é impressionante. Entendeu? O espírito desencarnante. Hoje mesmo eu escrevi lá, desencarnante. Quando eu botei desencarnante, já sublinhou em vermelho. Porque o dicionário não sabe o que é desencarnante. Então a doutrina espírita ela tem palavras. Você pega um texto de Emmanuel, né? Você vai falar ali, você tem que ler cuidadosamente. Porque tem palavras que elas fogem. Fala, meu Deus, de onde saiu essa palavra? Eu nunca vi essa palavra na minha vida. Né? Isso é legal, porque a gente vai ampliando os horizontes do conhecimento. Não é isso? A palavra emoção vem de emotione. Ela vem de duas palavras latinas. Ex, que é para fora, o externo, e o motion, que é movimento, ação, comoção e gesto. Ou seja, você mover-se para fora, externar um movimento. Esse movimento é uma reação. E essa reação, ela mostra a nossa fragilidade, muitas vezes. Aí vem aqui uma advertência. Pensar na morte não significa vivê-la, desejá-la, mas criarmos uma interação do quanto tempo temos aqui para ensinar
e ainda mais para aprender. Então eu preciso pensar na morte, não é porque eu tenho que viver em estado de tristeza. Poxa, eu vou morrer. Nossa, essa vida é tão ruim, né? A gente morre. A gente não é nada, né? Não é isso que a gente fala nos velórios? A gente não é nada. Poxa, um acidente ali, a pessoa estava ali. Pô, a gente não é nada. Não, não é para isso só. É para a gente saber o quanto tempo eu tenho. Não sei. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Então, quanto tempo a gente tem, provavelmente passa rápido, provavelmente passa, já estamos lá beirando o final do ano, então a gente sabe que o tempo está correndo. Então, temos que ter pressa. Não é isso? Pressa de quê? Pressa de atitudes. Pressa de fazer algo que a gente precisa fazer. Ah, mas é o quê? É só ir para o centro espírita? Não. Pressa de nos reconciliarmos com alguém. Pressa de rever um amigo de muito tempo que não tem WhatsApp. Tem muita gente aqui, né? Na meia idade que não sabe o que é isso, não gosta, não curta esse negócio. Você vai lá no número dele, bota no WhatsApp, o cara não aparece lá e não tem aquilo. Como é que você vai fazer? Aí você liga para ele, tá vendo, não atende, está desatento ao telefone, ou não tem o telefone, não gosta. Você tem que ir lá. Opa, tem que ir lá naquele sujeito. Né? E às vezes é um parente próximo. Mas é a forma dele pensar da vida. E que bom que também abrevia também o recado digital. Porque o recado digital também, ele é muito seco. Ele às vezes é frio, muitas vezes vazio. Não é isso? Então vamos lá no mundo dos espíritos. Dos espíritos, segunda parte. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Jesus afirma: há muitas moradas na casa do meu Pai. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnantes, essa palavra mesmo que ficou sublinhada vermelho, e várias outras. As moradas correspondentes aos adiantamentos dos mesmos. Mas como é que fica o pessoal lá? Fica todo mundo adiantamento, moça? Eu quero ficar entre os top de linha, né? Quero ficar na área VIP. Né? Aí a gente imagina uma festa. Como é que funciona uma festa, um encontro? Aí tem os grupos, né? Tem o grupo das vovó, que estão falando sobre os netinhos. Tem um grupo do pessoal, dos jovens que gostam de jogos, tecnologia. E tem aqueles grupos. Os grupos das mães, grupo das pessoas que preparam as coisas em casa. Então, quando se fala em agrupamento no mundo espiritual, por sintonia, é exatamente isso. É grupo por escolhas, por buscas, por pensamentos. E é assim que funciona lá do outro lado, na outra dimensão. Então, no capítulo 5, na lei de destruição, na questão 737, a gente tem aqui: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Por que Deus maltrata, fere, deixa a humanidade em situações de acontecem tragédias e tal? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição pode ser uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos e que cada nova existência sobe um degrau na escala do aperfeiçoamento?
Aí a gente vê aquele acidente lá da Chapecoense. Né? Como é que é o estádio de futebol? O estádio de futebol é um local que as pessoas brincam, torcem e muitas vezes se confrontam. Mas estavam todo mundo lá, de mãos dadas, porque foi a delegação inteira do time que desencarnou no desastre do avião. Todos em oração. Olha como é que essas mentes mudaram. Olha como foi tocados por uma força desconhecida, mas muito grande, que fizeram eles parar. E o mundo inteiro voltaram a olhar. É o desconhecido. É o infinito. É o inexplicável. Mas para Deus aqui, ó, ele coloca aqui em resumo: vocês só enxergam as coisas de um lado só. Os prejuízos não veem que assim as coisas caminham mais rápido. Só que o ser humano é o seguinte: nós não podemos também evoluir por medo. É preciso que a gente tenha o coração tocado de verdade. Porque se surgir uma situação de ameaça em que todos vão acreditar, não, agora a gente vai acreditar, porque tem que ser assim, não porque aconteceu isso, você vai por medo, então já não está indo por sintonia, não está indo por busca. Você está indo porque algo está ancorando a sua evolução. De maneira forçada, isso pode acontecer de você retornar ao seu estado de origem quando aquilo como a gente fala, quando a poeira baixar. Quando a poeira baixa, os ânimos voltam. E a gente retorna ao nosso estado de origem. Por isso que a evolução ela se dá aos poucos. Aí, novamente, no Livro dos Espíritos, da Lei de Destruição, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Deus não podia fazer outra coisa? Hã? Sim, e os emprega todos os dias. Pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário seja castigado no seu orgulho para fazer sentir a sua fraqueza. Então, o orgulho ele é ferido pela fraqueza, pelo infortúnio, pelo acidente. Então, a gente descobre que todo o dinheiro do mundo não paga. Todo o conhecimento do mundo não vai resolver o problema que ele tem. Né? Mas nesses flagelos, tanto sucumbe um homem de bem como o perverso. No caso, ele está se referindo aqui sobre as catástrofes, as desencarnações em massa, né? Que é a troca de mundos. Durante a vida, o homem refere tudo ao seu corpo, mas pensa diferente depois da morte. Temos dito que a vida do corpo é bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses, e que não se queixam, não são nada. Como é que os espíritos minimizam as questões materiais? Porque isso aqui é um relâmpago. Isso aqui é uma faísca diante da infinidade da existência. É engraçado que isso toca até no impensável. E a gente fica imaginando, como é que eu posso... Como eu sou
mas parece que eu estou tanto tempo aqui, né? Eu particularmente estou aqui há 50 anos. Pô, mas parece que tem tanto tempo, mas que faísca é essa? E que tamanho é essa outra faísca? Essa outra faísca é muito grande, não é uma faísca, não é? Então, pensar nisso embola as nossas cabeças. Mas todo dia pensando um pouquinho, analisando um pouquinho, uma situação aqui, outra colar, você vai conseguindo compor a mente devagar. Você vai se acostumando. Vou fazer até uma brincadeira. Tá? Parece uma dieta. Quando você começa a fazer a dieta, não vou comer mais isso, não vou comer mais aquilo, dá aquela dor de cabeça. Nossa, isso aqui é horror, vou voltar a comer tudo, estou sofrendo demais. Mas se você insistir e todo dia você mexer um pouquinho e segurar a onda um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você consegue. Quando você vê no final de algum tempo, de um ano, você já está razoavelmente melhor. Agora, voltar também é fácil, tá? É mais fácil voltar do que continuar. Os espíritos preexistem e sobrevivem a tudo e formam o mundo real. Mundo real? Mas o mundo real não é esse? Estranho, eu estou vendo todo mundo aqui, todo mundo está vendo para cá, todo mundo está vendo um ao outro, olha para as janelas, mas o mundo real não é esse? Matéria é luz refletida. Se apagar as luzes, some tudo. Estranho. E que mundo real é esse que quando apaga a luz desaparece? Né? Sérgio Felipe de Oliveira, que falou isso numa palestra. Ele disse que a matéria ela é menos existente do que qualquer outra coisa. Aí ele deu esse exemplo da lâmpada. Ele falou, gente, apaga tudo, escurece, matéria some. Mas ela ainda é tangível. Ela é tangível, mas ela é vulnerável. Ela não fica muito tempo. Ela se dissolve. Toda ela se dissolve. E os espíritos não. As forças inteligentes, não. Tanto que Jesus, ele, há 4 bilhões e meio de anos, quando a Terra estava em formação, ele já era um espírito puro. Então, poxa, como pode uma existência, uma inteligência dessa repercutir na infinidade dos tempos? Isso tudo não vou nem falar no tamanho do universo aqui, que o pessoal deve saber, né? Que o Beto deu uma aula lá do tamanho do universo lá, que deu vontade de tomar um café, não foi? Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo, por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens. O espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados ou perdidos. Pô, né? A gente está tudo fardado aqui, ó. Né? Estamos com armadura. Essa armadura tem olho, boca, orelha, tem tudo. Olha que legal. O general se preocupa mais com os seus soldados do que com os uniformes deles. Olha que legal. Deus não está preocupado com o nosso corpo.
Não é que ele não está preocupado, né? Eu coloquei errado aqui. Ele se preocupa bem menos com o corpo, né? Se considerasses a vida qual ela é e quão pouca coisa representa em relação ao infinito, menos importância daria isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos. Eles, se souberem suportá-los sem murmurar. Por que quando a gente murmura, a coisa anda para trás? Porque a gente cria uma força energética de resistência. A gente está tentando fazer a água da cachoeira voltar. E a água da cachoeira só vai para baixo. A gente está lidando com forças da natureza. E as forças da natureza, a gente não pode lutar contra elas. As coisas funcionam num ritmo de perfeição, há bilhões de anos. E quem somos nós para conseguir fazer o contrário? Né? Então, tudo que acontece, né, em todos os âmbitos da sociedade, na vida, na família, na política, tudo que percorre o caminho que não for aquele que deve, vai dar problema. E o que vai adiantar eu não aceitar alguma coisa? Um amigo chegou para mim uma vez e falou assim: eu não acredito em Deus, não. Eu falei, não. Não acredito nesse negócio de Deus, esse negócio eu não acredito de jeito nenhum. Ele me pegou de surpresa, né? Eu falei, você está pensando que Deus se importa com isso? Ele não está preocupado com isso, não. Ah, é? Não, mas eu não acredito. Tudo bem. Vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Não é? Mesmo por flagelo, que é a punição física, o desastre, morte ou causa comum, ninguém deixa de morrer. Desde que haja soado a hora da partida. Esse assunto de morte é ruim, né? É complicado, né? Porque a gente não vai morrer, né? Alguém aqui vai morrer, por acaso? Ninguém vai morrer. Vamos parar com esse assunto. Mas está aqui, né? Eu tenho que falar. A única diferença em caso de flagelo é que um número maior parte ao mesmo tempo. Vai logo um monte de uma vez. Se pelo pensamento pudéssemos elevar, aí vem um consolo, né? Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, estes tão terríveis flagelos não pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Nossa, eu pensava que era tão importante que o mundo não conseguia. Como é que as pessoas iam viver sem mim? Eu já estou mudando de ideia. E trabalhar esse pensamento foi bom. Porque eu tive um diagnóstico de hepatite C. Isso foi legal. Porque eu sabia que se eu me permitisse aceitar as coisas, eu estava com problema de imunidade, né? E a imunidade, ela, segundo as leis da medicina, as leis da física, ela é comprometida pelas preocupações, ela é comprometida pelo desgaste emocional, ela é comprometida pelo pessimismo, ela é comprometida... Eu falei, então, peraí, então eu tenho que evitar isso. Eu cheguei a parecer que eu estava de acordo com tudo que estava acontecendo. Mas é porque eu não queria desperdiçar energia. Não pode. E quantas vezes a gente desperdiça energia para tentar remar em sentido contrário?
Nós fazemos isso. Quantas vezes nós tentamos resistir àquilo que deveria simplesmente caminhar para frente e a gente puxa para trás? Está jogando energia fora. Chico falava assim, eu preciso economizar energia para ajudar. Não posso desperdiçá-la com qualquer coisa. Então a preocupação é uma energia, está sobrando, então joga fora. Está sobrando, guarda, fica com ela, né? Ajuda no passe. É isso? Aí a pessoa fala assim, mas eu não posso dar passe. Porque se eu der passe, a minha energia vai toda embora. E eu vou ficar vazio. Vou voltar doente. Não. Segundo os estudos sobre o passe, quando você oferece o passe, os amigos espirituais te amparam. Se os amigos espirituais te amparam, ele lhe fornece novas energias. Exatamente. Então não tem essa de vou dar uma energia, eu vou ficar vazio, então vou acumular, eu acho que eu vou receber que é melhor. Não, é o contrário. Tem pessoas que chegam lá na fraternidade com energia embolada. Eu mesmo fui um. Estava com energia embolada. Dá aquele nervoso, aquela ansiedade, vontade de fazer tudo ao mesmo tempo, barba, cabelo e bigode. Mas não é por aí. Aí eu comecei a dar passe. Aí teve um amigo meu, eu não vou falar quem é, falou assim, ó, levanta aí e vambora. Por acaso ele está aqui, né? Não é mesmo? Então, poxa, eu falei, agora eu acho que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu percebi claramente que a calma vem chegando. Olha que bacana, a doutrina espírita oferece o conhecimento, oferece o trabalho, ela nos dá o conhecimento da manipulação energética, ensina a gente a lidar com isso, ensina para a gente que o mundo é tão grande que a gente não sabe até onde fica ele. Olha que beleza. Então a gente está no lugar certo. Né? E quando Divaldo Franco diz que quer permanecer na Terra, ele falou numa entrevista outro dia, você está com 92 anos e você se acha preparado já para... Eu, não, estou preparado para nada não. Eu quero ficar aqui. Aí eu futriquei nisso, falei, ué, Divaldo Franco com medo de morrer, conversando com um morto, estranho. Será que falaram para ele que é mal furado a morrer? Né? Eu quero saber. Não. Ele não tem receio e medo da morte. Até porque as tarefas que ele executou lhe dão muita tranquilidade. Mas ele sabe muito bem da responsabilidade que ele traz pelo trabalho que ele desempenha no mundo inteiro. Então ele torce, ele pede aos amigos espirituais que quanto mais tempo ele ficar, mais trabalhos, mais ele vai se melhorando. Aí vai voltar daqui uns 20 mil anos, se bobear. Brincadeira, tá? Não é bem assim, não. Então, o que acontece? Ele tem consciência da responsabilidade dele. O quanto tempo lhe falta. Mas que esse pouco tempo que ele tem, que seja abundante. Porque ele está com palestra marcada até 2022. Então, ele tem notícia boa por aí. Né? Senão ele ficava assim, ó, vou marcar para esse ano, vou marcar só para o ano que vem. Não, 2022, então, até 2022 parece que está por aí. Só se o protocolo mudar lá, né? Que é o amor, né? O amor muda os protocolos. Tem flagelos destruidores. Os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Tem.
mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos, o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. Tem coisa que parece que acontece à toa. Morreu um monte de gente ali à toa, poxa, gente morrendo aqui, ali e tal. Aí está aqui, ó. Tem o exemplo das doenças, das epidemias e os transtornos mentais que forçarão o homem a cuidar melhor da saúde. Bom, mas o SUS está um horror. É porque o pessoal está precisando combater por outro lado. Vamos parar de tratar a doença e vamos tratar de prevenir contra ela. Porque as pessoas têm que trabalhar com prevenção. O que está acontecendo? Eu fui levar um menino lá da loja, lá, aqui no pronto-socorro, na segunda-feira, eu vim fazer um lanche. Segunda-feira. O rapaz da lanchonete não tinha salgado quase nenhum. Eu falei, rapaz, o que houve isso? O movimento está ruim? Não, é porque segunda-feira é movimento. Ué, movimento, segunda-feira, na lanchonete, em frente ao pronto-socorro? É porque segunda-feira o pessoal fica tudo doente. Porque passou o final de semana. Falei, essa é nova. Falei, como é que pode? Porque as pessoas não estão... O chinês, tradicionalmente, aprendeu a se alimentar. Os orientais dão aula disso. E a gente precisa fazer isso também. A gente precisa cuidar disso. Né? Tudo isso aí faz parte de um contexto existencial. É a qualidade de vida. Não é a quantidade de vida. É viver com qualidade. Né? Vamos aprender a cuidar melhor da saúde. Vamos procurar, é um assunto complexo, mas eu vou passar meio por fora aqui. Eleger governos que podem oferecer melhores condições para administrar a coisa pública. Os rumos da tecnologia. Tudo isso é importante. Até a gente tem que aprender a votar. Ah, mas eu não gosto de falar disso, não. Não, você não precisa falar, é só você ler, ir lá e fazer a coisa certa, pesquisar. Não é para ficar debatendo, brigando com os outros. Né? Ó, eu tive um tratamento de hepatite C, agora. Antigamente era uma base de interferon. Né? Então as pessoas ficavam muito enjoadas. Passavam mal, porque o vírus da hepatite C, ele é semelhante ao vírus da AIDS, tá? Então o tratamento ele é agressivo. Mas agora tem um medicamento a partir de 2015, 2016, o medicamento é perfeito. Entendeu? E eu consegui erradicar o vírus. Está zerado o exame. Então, isso aí tudo são os avanços. Imaginem como é que vai estar isso daqui 5, 10 anos para as outras doenças. Então, tudo isso aí é o quê? Algumas coisas aqui, ó. Aqui vem as gerações vindouras irão experimentar. Os nossos filhos, os nossos netos, eles vão usufruir. Porque no tempo dos nossos pais era difícil. E dos avós, mais difícil ainda, não é? Qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal da ordem das coisas? Isso eu já falei já. O mundo espírita. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? O mundo corporal poderia não existir? Caramba!
mas esse aqui não... Pô, mas eu estou vendo aqui, ó, tá todo mundo aqui, a parede meia verdinha e tal. Isso não predomina? Não. O mundo espiritual predomina. Isso aqui não precisava nem existir e o mundo espiritual vai bem, obrigado. Caramba! O mundo... De certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Eles reagem um com o outro. Por que a gente tem que estar aqui? Porque nós temos que voltar da onde a gente veio, para ajustar, né? Eu costumo brincar o seguinte: aqui é a Casa Bahia, lá é o Ponto Frio, você tem que pagar na Casa Bahia, a dívida do Ponto Frio não dá. Você tem uma dívida num lugar, você tem que pagar naquele lugar, mas não é dívida. Quando a gente fala em dívida, a gente pensa em castigo, a gente pensa num Deus punitivo. Não, é um ajuste. É um ajuste, é um encontro. Nós precisamos nos reajustar com as pessoas, nos encontrar, nos reaver. É isso? Ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Eles estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Vós os tendes contínuo ao vosso lado. Não tem nenhuma cadeira vazia aqui. Estão por toda parte. Nos ouvem, nos veem, né? São eles que nos dirigem de ordinário. Está lá no 625, né? Observando sem perceber. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, pois há regiões interditadas aos menos adiantados. O espírito adiantado ele pode ir para qualquer lugar. O que está um pouquinho atrasado, ele não pode ir até onde o adiantado está. Por quê? Porque o espírito mais adiantado já conhece o outro. E o de baixo não conhece o outro lá. A gente fala de baixo, de cima, a gente não sabe essa ordem, como é que é, né? Ela é apenas filosófica. Entendeu? Então, o que acontece? A gente sabe muito bem que dentro de uma hierarquia, por exemplo, de um quartel, o comandante ele sabe tudo o que os outros sabem. Mas os outros já não podem ir no conhecimento do comando. E assim também é no mundo espiritual. Entendeu? Eu quero aproveitar aqui só, eu trouxe uma história aqui, só para a gente fechar então, né? Uma das situações que acontece no mundo espiritual, né, da vida física, que permeia para o mundo espiritual, né, dada a situação do mundo normal primitivo. Onde é que ficam as nossas ações? Então, eu estou aqui com o livro Contos e Apólogos, do Irmão X, né? Eu acho legal esse livro, que é o Irmão X é o Humberto de Campos, né? Seara de ódio, item 11. Não te quero em meus braços. Dizia a jovem mãe que a lei do Senhor conferira a doce missão da maternidade,
para o filho que desabrochava no seio. Não me furtarás a beleza. Significa trabalho, renunciação e sofrimento. Se a mãe falando com a gravidez, já no estado de gravidez, e o filho falando com ela: mãe, deixe-me viver, suplicava a criancinha no santuário da consciência. Estamos juntos, dá-me a bênção do corpo, devo lutar e regenerar-me. Sorverei contigo a taça de suor e lágrimas, procurando redimir-me. Completar-nos-emos. Dá-me arrimo, dar-me-ei alegria, serei o rebento do seu amor. Tanto quanto serás para mim a árvore de luz, cujos ramos tecerei o seu ninho de paz e esperança. Não, eu não quero. Por favor, não me abandones, mãe. Eu vou te expulsar de mim. Expulsar-te-ei. Piedade, mãe. Não vê que procedemos de longe, alma com alma, coração a coração? Aí a mãe diz, né? Que importa o passado? Veja em ti tão somente um intruso, cuja presença eu não pedi. Esquece, mãe, de que Deus nos reúne. Não me cerres a porta. Não feche a porta para mim. Eu sou mulher e sou livre. Vou lhe sufocar-te no berço. Antes do berço. Não, mãe, compadece de mim. Não posso. Sou mocidade e prazer. És perturbação e obstáculo. Não, mãe, ajuda-me. Auxiliar-te seria cortar em minha própria carne. Disputa a minha felicidade e a minha leveza feminil. Mãe, ampara-me. Procura o serviço da minha restauração. Dia a dia renovava-se e o diálogo sem palavras. Até que quando a criança tentara vir à luz, dizia a mãe, cega e infortunada, constrangendo-a a beber o fel da frustração. Torna a sombra de onde vens, morre. Suma daqui. Mãe, não me mates. Protege-me. Deixe-me viver. Nunca. Socorre-me. Não posso. Duramente repelido, caiu o pobre filho das trevas da revolta, caiu o pobre filho nas trevas da revolta, e no anseio desesperado de preservar o corpo tenro, agarrou-se ao coração dela, que destrambelhou à maneira de um relógio desconcertado. Ambos, então, ao invés de continuarem na graça da vida, precipitaram-se no despenhadeiro da morte. Desprovidos do invólucro carnal, projetaram-se no espaço, gritando acusações recíprocas. Os dois perderam a vida. Achavam-se, porém, emanados um ao outro pelas cadeias magnéticas de pesados compromissos, arrastando-se por muito tempo, detestando-se e recriminando-se mutuamente. Os dois continuavam brigando no mundo espiritual ainda, mesmo depois de desencarnados. A sementeira da crueldade atraíra a seara de ódio, e a seara de ódio lhe impunha nefasto desequilíbrio. Anos e anos desdobraram-se, sombrios e inquietantes, para os dois, até que um dia, caridoso espírito de mulher recordou-se deles em preces de carinho e piedade, como ofertar-lhe o próprio seio. Ambos responderam, famintos de consolo e renovação, aceitando o generoso abrigo. Envolvidos pela carícia maternal, repousaram. Algum amigo espiritual veio, se aproximou
e conseguiu interceder aquelas duas criaturas que se odiavam. Envolvidos pela carência mental, repousaram, enfim. Brando sono pacificou-lhes a mente dolorida. Todavia, quando despertaram de novo na terra, traziam o estigma do clamoroso débito em que se havia reunido, reaparecendo entre os homens como duas almas apaixonadas pela carne, disputando o mesmo vaso físico, no triste fenômeno de um corpo único sustentando duas cabeças. Vieram irmãos siameses. Não tinha como a providência divina unir essas duas criaturas de uma forma, porque de várias gerações eles tentavam se aproximar e se afastavam, se aproximar e se afastavam. Então, só nascendo duas cabeças no mesmo corpo. Gente, muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Meus irmãos, antes de iniciarmos a próxima etapa do nosso estudo de hoje, não poderíamos de agradecer ao nosso companheiro Caetano, que veio com muito carinho aqui, tá? Leve para sua casa, lá para a fraternidade, os nossos cumprimentos, nossos agradecimentos. Saiba que você fez a gente refletir bastante. Certamente, tudo que você falou aqui vai ser de grande valia aí no nosso processo de aprendizado, como você bem falou, tá? Muito obrigado. Volte sempre. Agradeço. Então, meus irmãos, vamos passar agora para a segunda parte das nossas atividades, que é a tarefa do passe. Então, pedimos humildemente que os nossos médios se posicionem. A nossa prece será musical. Vamos aproveitar a ambiência, continuar conectados com o Altíssimo, para que possamos receber dos nossos benfeitores espirituais os lenitivos necessários para curar as nossas doenças físicas e, sobretudo, espirituais. Então, este é o momento, meus irmãos, de recebermos com muito carinho o que os nossos amigos espirituais têm a nos trazer.
Meus irmãos, temos alguns recadinhos e peço para aqueles que puderem aguardar até o final. A gente tem uma informação bastante interessante para passar de um evento que vai ocorrer na nossa casa, mas antes